Boa noite, amada igreja. O pastor Silas me deu a oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês. Eu gostaria de informar que o pastor Silas está em casa, se recuperando bem, graças a Deus. Eu peço à igreja que continue orando por ele. Hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Jonas. Prosseguindo daquele ponto onde paramos, vamos iniciar a leitura de Jonas, capítulo 3, do verso 1 até o verso 10, que é o capítulo completo. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: Por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Essencialmente, podemos dizer que Jonas finalmente demonstrou crer em Deus. E talvez agora você me pergunte: ora, mas ele não cria antes? Ele cria. O que estou dizendo é que ele finalmente demonstrou que cria. É que muitas vezes nós agimos como se não crêssemos. E foi o que aconteceu ali com Jonas. Jonas ouviu Deus dar uma ordem. A ordem é muito semelhante à ordem dada no capítulo 1. Basicamente a estrutura das frases se mantém quase que a mesma, mudando apenas a conclusão. E aí nós vemos que Jonas ouviu a ordem de Deus e pensou: acho que posso fazer melhor do que ele falou. Acho que tem uma ideia melhor. E então Jonas resolveu fazer esse seu novo plano, fazer aquilo diferente do que Deus disse, porque afinal, o que poderia dar errado, não é mesmo? Todas as vezes que alguém pensou isso na história bíblica, e acho que na história mundial, o resultado final é causar e ter muitos problemas, porque você inventou de fazer isso. Por que ele tomou essa decisão? E nós acabamos vendo que o essencial aqui é o verbo crer. Jonas não agiu como alguém que crê. Ele não creu que a vontade de Deus é o ideal para nós. Ele concebeu que a vontade dele era melhor do que a vontade de Deus. E isso é não crer. Porque nós fomos avisados, a palavra nos apresentou que, verdade seja dita, a nossa vontade geralmente é cheia de pecado e cheia de malícia. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E, portanto, praticar a nossa vontade quando ela vai contra a vontade de Deus é sempre caminhar em direção ao abismo. É por essa razão que o chamado de Jonas foi ao arrependimento. E agora, ele está indo em direção à cidade, para também chamar essa cidade, ainda que não com muita vontade, ao arrependimento. Talvez uma das palavras mais poderosas que nós encontramos nesse texto é o verbo crer. Eles creram. E ele é colocado sobre os ninivitas. Os ninivitas creram. E o crer dos ninivitas é importantíssimo, porque nós vamos reparar que eles não apenas creram, mas a fé deles gerou neles atos, um dos atos mais complexos e mais necessários ao nosso mundo atualmente: arrependimento. E é por essa razão que nós precisamos reparar nessa história e ver o verbo crer. Porque quando eles creram, eles agiram como quem crê, gerando frutos, principalmente de arrependimento na vida deles. Porque no final das contas, arrependimento, conversão, crer, é ato de humildade. Os crentes são diferentes porque eles podem olhar e dizer: se eu depender dos meus próprios atos para obter a salvação, eu não serei salvo. E é quando nós percebemos que nada que façamos poderá nos salvar, que nós podemos olhar para o céu e dizer: Senhor, salva-me. E quando nós dissermos: Senhor, salva-me, Ele virá e nos salvará. Por isso, nós vemos humildade na atitude do rei e da cidade de Nínive. E é por essa razão que a humildade deve fazer parte do caráter e da vida de todo crente. Percebamos por que Jonas não queria que os ninivitas se arrependessem. Porque eles são homens maus.
Jonas percebia que aquelas pessoas praticavam atos de tamanha maldade que conseguiam ser piores do que os de Israel. Veja bem, Israel não estava num dos seus momentos mais cristãos, ou, para não fazer um anacronismo aqui, num dos seus momentos em que eles mais se dedicaram a Deus. E apesar disso, Jonas olha para os ninivitas e diz: esses homens são muito piores do que nós. E quando Jonas percebe o quanto esses homens são piores, na opinião dele, ele diz: não é possível que a gente se converta. E então Jonas toma uma decisão, ele desobedece a Deus para tentar dar o jeitinho dele, como nós falamos antes. Perceba agora a graça dessa história. Jonas ouviu Deus falar e tomou a decisão de não fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas os ninivitas só ouviram: certamente a cidade de vocês será destruída em 40 dias. O texto não diz que Jonas colocou: mas se vocês se arrependerem. Eles simplesmente ouviram: a sua cidade vai ser destruída em 40 dias. E ouvindo que a cidade seria destruída em 40 dias, os ninivitas se arrependeram. A graça nesse texto é perceber que Jonas estava completamente cego para a sua maldade, não percebeu que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Deus demonstrou graça pelos ninivitas. E Deus tem demonstrado graça na vida de todos nós, ainda que nós tenhamos nos sentido nesses últimos tempos tolhidos e maltratados. Deus não se arrepende no sentido de que, de alguma maneira, ele tinha planejado destruir Nínive e, no meio do percurso, ele mudou de ideia graças à atitude dos ninivitas. O que nós vemos aqui é que Deus, em sua infinita misericórdia, já tinha planejado oferecer graça aos ninivitas em caso de arrependimento. E quando os ninivitas se arrependeram, como ele de fato conhecia dos corações que moveria pelo seu espírito a se arrependerem, quando eles se arrependeram, ele ofereceu graça. Aqui nós vemos, mais uma vez, aquela grande verdade que eu pronunciei há pouco. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então não devemos interpretar esse texto como se Deus se arrependesse no sentido de que ele comete pecado. Nem tampouco podemos interpretar esse texto para pensar: ora, é provável que o sentido aqui seja de que Deus mudou de ideia. Porque Deus não muda. O ponto aqui é que, do ponto de vista humano, de fato Deus mudou. De fato, o caminho das coisas mudou. Porque, do ponto de vista humano, Nínive seria destruída em 40 dias. E, como nós sabemos do final da história, não será destruída. Por que ela não será destruída? Porque Deus é misericordioso, Ele tem demonstrado a sua misericórdia e Ele sempre planejou oferecer misericórdia, porque desde o momento em que o homem caiu, Ele disse a Eva e também disse ao seu marido Adão: eu enviarei alguém para esmagar a cabeça da serpente e destruir todas as obras de Satanás. Eu vou destruir tudo o que o pecado trouxe ao mundo. Essa misericórdia já estava oferecida. E os ninivitas, embora nem soubessem dessa história ou de muito do que Deus fez e faria, foram alvos dessa misericórdia. Daí vem a confiança dos crentes. Muitas vezes nós nos sentimos amedrontados diante de uma condição como a que nós temos passado, uma pandemia e toda a luta que nós temos tido para não contrair o vírus, o medo de que pessoas que amamos contraiam, de que pessoas que amamos morram. E então nós de fato nos sentimos amedrontados, nos sentimos assustados com essa situação. Mas eu quero te dizer que a confiança dos crentes está no fato de que eles creem. Essa cena ocorre no livro As Crônicas de Nárnia, A Cadeira de Prata. E eu vou simplificá-la, se você já leu o livro, perdão pelas mudanças que eu vou fazer, mas eu vou simplificá-la para não ter que dar muitos contextos do que aconteceu. Então vamos lá. Eis que os personagens estão numa sala com uma feiticeira e ela começa a jogar algo na lareira, algo que os entorpece, deixa eles com os sentidos um pouco menos apurados e até mais fáceis de serem enganados. Então ela começa a conversar. E a feiticeira tem uma conversa muito boa, então ela vai dizendo coisas para eles. E pouco a pouco ela convence eles, lembrando, desculpe, é bom observar, eles estão dentro de o que pode ser considerado uma caverna, embaixo da terra. E então ela começa a dizer para ele: talvez não exista céu. E eles descrevem o céu e têm convicção de que o céu existe. O céu mesmo, esse que você olha para cima e vê azul. E ela diz: não existe céu, é sempre assim, ó, essa terra aqui em cima. E eles pouco a pouco dizem: você tem razão, porque eles estão sendo entorpecidos e também porque, afinal, eles estão num lugar onde eles não podem ver o céu. Então talvez o céu não exista mesmo. E ela prossegue, e então convence eles também de que o sol não existe. Ela convence eles de que o mundo da superfície não existe.
E pouco a pouco eles vão sendo convencidos de que todas as coisas maravilhosas do nosso mundo não existem. Finalmente, então, ela vai para o seu golpe final. Ela decide convencê-los de que Deus não existe. E nesse momento, um dos personagens, percebendo o que vai acontecer, atira outra coisa na lareira, para mudar o cheiro, para não se permitir mais ser entorpecido. E quando ele faz isso, eles sentem o cheiro que muda, o cheiro de algo queimado, e quando isso acontece, eles começam a acordar. E no que acordam, esse personagem diz para a feiticeira: olha, talvez você tenha razão, dona. Talvez nada disso seja real, e talvez tudo o que nós dissemos nós tenhamos imaginado. Talvez então não exista Nárnia, e talvez então não exista nada do que nós amamos. Mas sabe de uma coisa? Uma criança seria capaz de inventar um mundo muito mais bonito e muito mais maravilhoso do que todas essas coisas que você diz que existem. E é por essa razão que nós vamos procurar por esse mundo que nós cremos que existe. E vamos procurar por ele pelo resto de nossas vidas, se necessário for. Porque eu quero viver como um narniano, mesmo que não haja Nárnia. E eu quero crer em Deus, mesmo que não haja Deus. Eu quero te dizer que o ponto ali não é dizer para nós: ora, então viva como se você fosse crente, mesmo que Deus não exista. Porque eu quero te dizer, Ele está aqui. Ele está aí com você, me ouvindo falar. E Ele está aqui comigo, enquanto eu estou gravando isso. Ele está aqui. E Ele está conosco o tempo todo. Mas quantas vezes nós não somos entorpecidos? E os nossos sentidos ficam fracos porque estamos sofrendo, porque estamos com medo, porque estamos enfrentando lutas, porque estamos conversando com alguém que é mais inteligente do que nós, e então nós temos medo. E então nós pensamos: talvez eu tenha me enganado, talvez seja melhor fazer do meu jeito, porque parece que o jeito de Deus não é mais tão bom. Quem sabe? Ele nem mesmo está aqui me ouvindo. Quero te dizer, Ele está. Ele está conosco, por maior que seja o sofrimento, por maior que seja a sua luta, por maior que seja o seu problema. Ele está aqui. O que você deve fazer? Afirmar: eu vou crer. Mesmo que agora o meu coração sinta que é mentira, mesmo que agora eu esteja duvidando, mesmo que nesse momento eu esteja assustado, eu crerei. Eu não vou abandonar a palavra do meu Deus. Eu vou crer. Nós devemos fazer como o salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. Veja bem, ele dá uma ordem à sua própria alma, porque ele não está desejoso de bendizê-lo. Ele não está com vontade de bendizer o nome do Senhor, mas ele sabe que deve. E é por essa razão que ele dá uma ordem a si mesmo: olha, eu sei que você não quer, mas você vai bendizer ao Senhor. Nós precisamos dizer a nós mesmos: olha, eu sei que eu tenho dúvidas, eu sei que eu tenho enfrentado lutas, mas eu vou crer. Eu crerei. Ó minha alma, creia. E agirei como alguém que crê, mesmo que esteja enfrentando as lutas que tem enfrentado. Eu ainda vou te dizer: não guarde as dúvidas para você. Fale, converse. Procure irmãos, eu estou à sua disposição e sei que o pastor também está, para que nós possamos conversar e tratar de dúvidas e das lutas que você tem enfrentado. Mas também é certo que no momento em que nós estamos enfrentando lutas, é muito fácil ser convencido de que talvez nós estejamos sozinhos, talvez Ele não esteja aqui. Mas eu quero te dizer: creia, Ele está aqui. Antes você tinha notado a presença dEle. Eu sei que em muitos momentos de sua vida você notou que Ele estava presente. E então agora, por causa das nossas lutas, nós estamos entorpecidos e não temos notado. Mas eu quero te dizer, Ele continua presente. No final das contas, qual é o ato de confiança? Qual é o ato que o crer, que a fé gera nos ninivitas? Arrependimento. Eles agem como arrependidos. E essa é a resposta do crente, na maioria das situações, ao próprio Senhor. É assim que nós respondemos a Ele geralmente, nos arrependendo. Nós nos colocamos de joelhos e percebemos aquilo que está errado em nossas vidas e nos colocamos à disposição dele para corrigir. Os ninivitas tinham incontáveis coisas a corrigir. Afinal, para eles é uma situação completamente nova. Eles finalmente foram alcançados pela misericórdia de Deus. Mas e nós? Como nós lidamos com isso? Ou ainda, como a gente pode observar essas coisas e de fato trabalhá-las em nossas vidas? Assim, eu quero te convidar a fazer uma autoanálise nesse momento. O que durante a quarentena Deus pode ter falado comigo? Porque a verdade é que o sofrimento é muitas vezes um professor, é algo que nos trabalha, é o que nós vemos no livro de Jó, por exemplo. E portanto as nossas dificuldades podem estar sendo um jeito de Deus se comunicar conosco. Nós vemos isso de duas maneiras diferentes na história de Jonas.
tanto através de Jonas, que disse não para aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse, e por essa razão foi forçado a um arrependimento, através da tempestade e do peixe grande. Igualmente, nós temos essa situação acontecendo também com os ninivitas, que estão um pouco assustados e preocupados, mas a prática é que eles apenas ouviram o aviso de Deus: vocês serão destruídos em 40 dias. Muitas vezes um simples aviso trabalha em nossas vidas. Em outros momentos nós sofremos. A minha ideia não é dizer que o sofrimento é único e exclusivamente por causa disso, mas é fato que muitas vezes sofremos por isso. Então meu convite a você é: observe a sua vida e trate em Cristo aquilo que precisa ser tratado. Se coloque de joelhos e peça a Ele, pois o Senhor certamente há de transformar a sua vida. Creia. Bem, irmãos, eu queria então agora ler 2 aplicações disso tudo que eu falei, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas, está bem? Vou ler aqui. 1. Crer não deve ser só um discurso. Que a nossa fé em Cristo traga sobre nós confiança em seu poder e a certeza de que Ele tem cuidado de nós. 2. Examine, mais uma vez digo, o seu coração, porque aquilo que não deve mais ser feito, nós devemos abandonar. Você crê e, portanto, através de Cristo, retire isso de sua vida. Vamos orar agora para encerrar? Senhor Jesus, Tu és bom. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Pai, vem sobre nós, transforma-nos pelo Seu amor. Eu te peço, Senhor, por favor, gera arrependimento em nossos corações, a começar em mim e em toda a Sua igreja, para que ela mais e mais possa Te servir de maneira adequada ao Senhor. E Pai, enche-nos de confiança em Ti, porque nós cremos em Ti. Dá-nos a convicção que vem da Tua fé, o selo do Teu Espírito. Coloca sobre nós, em nome de Jesus. Amém.